Alan dos Santos e Eduardo Bolsonaro vão pra cima do Nicolas Ferreira. Veja. Eduardo Bolsonaro, que de uns 2 meses pra cá vem sendo alvo de uma campanha de marketing interno do bolsonarismo para ele virar uma espécie de liderança nacional, ele começou a fazer um enfrentamento ao Nicolas, tá? Ele tá tentando enquadrar o Nicolas, e quem veio a público hoje enquadrar o Nicolas foi o Alan, e pela primeira vez o Eduardo se posicionou de maneira clara para enfrentar o Nicolas. A gente precisa lembrar que o Eduardo ele precisa ser visto como um cara que quando precisou peitar o Marçal, ele apanhou do próprio público e depois foi se esconder. Porque os Bolsonaro, eles são frouxos. Quais são os lados da treta? De um lado, Eduardo Bolsonaro representando a família, buscando mostrar que ele é um sucessor ideal do pai. A família Bolsonaro tá botando ele pra viajar pros Estados Unidos o tempo todo pra mostrar que ele está articulando uma força norte-americana do ponto de vista diplomático, da influência pra derrotar o Xandão aqui. Então ele fica gravando vídeos e ele não esconde, né? Tem um negócio cômico, a gente chegou a mostrar em live aqui, que era Eduardo Bolsonaro. Vocês viram o que aconteceu? Coincidência, né? É uma foto dele, tipo, pendurado na bola do Trump, né? Tipo, olha só o que eu aprontei, né? O que é um tanto quanto ridículo quando você precisa falar que você fez algo só pra todo mundo ver, foi ele, não fui eu, tá vendo? Fui eu. O que já era, vamos dizer, sintomático de que ele tava com os ciúmes do Nicolas. Do outro Nicolas, que ele é um aproveitador, e que é um malandro, né? Então ele viveu pendurado nas bolas do Bolsonaro e agora ele quer, né, comer o Bolsonaro pelo lado. E o que o Nicolas fez, né? Ele foi pros Estados Unidos, Rafael Almeida Rizzo, concorrer com o Eduardo, e essa é a real. Ele foi, por que ele foi lá? Ele foi lutar? Ele foi gravar uns vídeos, uns podcasts, porque ele fez contatos lá nos Estados Unidos com a direita americana e tal. Então ele tá indo lá gravar vídeo, fazer a turnê dele, e aí nisso ele concorre com o próprio Eduardo. E aí ele entra na seara do Eduardo, que é muito ruim pro Eduardo. Que é tipo, pô, mas o cara tá querendo me deixar obsoleto? Calma aí. Só que o Nicolas, né, eu cheguei a ver um pedaço, ele não foi exatamente feliz, se ele estava tentando evitar uma briga, nas entrevistas que ele deu, né? Ele mostra certo desdém pelo Bolsonaro ali nas falas. E aí começa a azedar, né? Então vamos ver, porque outras pessoas estão percebendo isso e estão entendendo o que está acontecendo. Uma delas parece ser o Alan dos Santos, então vamos ver o Alan dos Santos falando sobre isso. O Bolsonaro está cedendo para sobreviver. Agora, quando ele se torna inelegível, o que eu esperava, né, dos outros que não concordavam com as decisões do Bolsonaro? Os caras falam assim, caralho, agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro. Sim. Exato. Agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro, porque senão o negócio vai ficar feio. Não. Os caras viram nisso uma oportunidade de ficar no lugar do Bolsonaro. Então agora, pô, né? Que é, olha, desculpa, mas eu vou ser bem sincero aqui, que é o que tá na cabeça do Nicolas, que é o que tá na cabeça de muitos hoje. Que pensam que, não, eu vou marcar o meu terreno aqui agora, o Bolsonaro vai se fuder, daqui uns anos eu tomo. Ele tá mais estiloso, né, nesse exílio, né? Tá mais estiloso lá no Santos. Tá, mano, com umas roupas mais legais, belo boné, meteu um oclão, tá com uma barba mais regulada. Nem parece um mendigo como eu, tá? A Alan dos Santos tá na estica, tá no jeito ali. E mandou uma real. Isso é verdade. E ele tem que entender que, assim, quero complementar. Assim, Alan, se me permite aí, né, complementar. Não é só o Nicolas, né? O Nicolas faz parte de uma geração de bolsonaristas que são carreiristas. O Nicolas é um carreirista. Você vai pegar toda a turma do Nicolas. Pega o PL Jovem. Você quiser olhar o que é a formação PL Jovem, que são pessoas jovens, malandras, vários ex-MBLs, mas um monte de ex-MBL. Que se era um MBL no período que o MBL odiava o Bolsonaro, odeiam o Bolsonaro e só estão com o Bolsonaro pra fazer exatamente isso, que é um carreirismo. Só que vocês, bolsonaristas, vocês são oportunistas também. Então vocês querem esses caras por perto, né? Vocês fizeram a confederação dos oportunistas e caíram do poder, e aí aquela coisa farinha pouco meu pirão primeiro, e que todo mundo começa a fazer seu planejamento, né? Mostrando que não é um grupo político com um projeto de Brasil, né? Vocês não têm um projeto, vocês têm um processo aí que vocês estão, né? Um puxando a perna do outro e tal, e o Bolsonaro por enquanto é a liderança principal, mas o maior incentivador disso que o Nicolas faz chama-se Valdemar da Costa Neto. É o Valdemar, assim, não se iluda. Tá? Há dinheiro nessa brincadeira. E há dinheiro e há interesse. E isso aí é o Valdemar. O que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Diz pra mim. O que vai sobrar do quê? Eu tô viajando, pode... Como é que é? Volta. Do Brasil. O que vai sobrar do Brasil não vai mudar nada. Tipo, nossa. Os caras dão um valor ao Bolsonaro que é... Eu tô viajando, pode me criticar. Não, é exatamente. A sua situação é um outro exemplo disso, né? Assim, é uma mentalidade tão mesquinha de terceiro mundo. Tá na cara que o Nicolas já se ligou que ele vai ser uma grande liderança no futuro. Óbvio, acho isso maravilhoso. Só que ao invés dele entender que se ele não fizer nada agora, isso afeta o futuro dele, não. O Nicolas faz a sua agenda própria para poder ficar ali colado no Bolsonaro para não ficar mal.
E aí depois, no futuro, ele vai voltar, ele vai apontar pro passado e falar assim, ó, eu não tava lá naquele rolo. Né? Eu fui independente. Sim, é exatamente isso. Se vocês olharem direitinho, quando o Nicolas ganhou para deputado federal, ele parou de falar dos assuntos que poderiam dar, sei lá, cassação. Só tirou o pé, guardou. Ó, é isso. Mas não só ele. Não só ele. O bolsonarismo é isso. Né? Não podemos esquecer, não só ele. Com medo de ser ridicularizado. Então, é por isso que o Nicolas não vem aqui. Ele pisa nos Estados Unidos e não é entrevistado por nós. Por quê? Ele não quer se manchar agora, porque ele quer se resguardar para o futuro. Qual futuro, filhão? Diz para mim. Qual futuro? Qual futuro você vai ter no Brasil? Qualquer pessoa, qualquer político. Por que o Eduardo Bolsonaro não tem medo? Porque ele sabe, ele não tem medo de estar do meu lado, de tirar foto, de me ver do meu lado. Eduardo é um dos únicos políticos. Ele, a Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, o Jorge Seif. Eles não têm medo, porque eles sabem do que está acontecendo nesse exato momento. Quem tem planos futuros, o Jorge pensa Seif, o quê? gente, meu querido, o Jorge Seif fez um acordo com o Xandão para não perder o mandato. Ele fez um acordo com o Xandão para não perder o mandato. Desde então ele é uma sombra andando lá. Para. O critério dele é aparecer com o Alan dos Santos. Você é do bloco da família. Ainda que faça algumas críticas aqui e ali, você é do bloco da família nisso aí, a família vai estar jogando com você. Ainda mais que você sendo útil batendo no Nicolas agora. Não vou me ferrar agora, para no futuro eu poder me dar bem. É típica mentalidade brasileira mesquinha. Ué, mas o Jorge Seif fez um acordo com o Xandão. A política, assim, Brasília inteira sabe disso. Ele manteve o mandato dele por causa disso. Teve um beneplácito ali, continuou senador. Ele é um, né, que é o seguinte, né... Na próxima eleição pro Senado, né, vocês estão, vamos montar uma bancada de bolsonaristas que vão votar pelo impeachment do Xandão. Não será o caso dele. Tá todo cagado, tá morrendo de medo. E foi isso? Foi essa parte do Alan. Isso, e aí entra o principal, que é aí embaixo, né? Dudu vai ali e manda. Pra mim fica muito claro, o mesmo método e até as mesmas pessoas com o qual perseguem o Alan dos Santos perseguem a mim e todos da direita. Eu só não estou exilado igual o Alan Esteiro porque isso, por uma questão de oportunidade, mas assim que puder o sistema fará o mesmo comigo, com meu pai, com todos da direita. Ou pior, o Eduardo Bolsonaro, né? O Mauro Citio, o depoimento dele é bem claro sobre o fato do Eduardo e da Michelle serem dois tarados pelo golpe, né? Então talvez ele tenha falando aí que tenha medo porque ele tenha um pouquinho de culpa no cartório, né? O Eduardo Bolsonaro, por ele, o Brasil tinha tido um golpe mesmo. O pai dele seria hoje o nosso ditador. A gente estava aqui sob a administração do Bolsonaro e estava tudo muito bem, estava tudo funcionando. Alan dos Santos que defendia também um golpe de Estado, né? Ele era um tarado para um golpe de Estado. Tarado, as reuniões dele tinham a casa dele lá tinha reuniões disso aí. Nunca vou me esquecer que era o Alan, né, que sabia a geolocalização minha no dia da operação ilegal que teve contra o MBL em 2020. Né, e ele tava falando, o Renan tá em tal lugar, tá sendo com outra pessoa. E depois a gente descobriu que havia um software que estava sendo usado de maneira ilegal pela turma do Bolsonaro para ficar monitorando adversários políticos, né? Então, é foda que reclamar que estavam... vocês vivem numa ditadura aí no Brasil quando, né, quase vivemos na de deles. Só muda o dono aí da ditadura. Só muda o dono na brincadeira. Então, não vou ficar aqui também... É uma briga de filhos da puta, todos esses caras. É uma briga de um bando de gente suja. É bem escroto. Bem escroto. E a briga tá avançando, né? Eu não vou ler esse textão merda aí do Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo vai ter que se posicionar ao longo do tempo contra o Nicolas. Eles sabem, né? A leitura que o Alan, aí já, né, sendo frio aqui, a leitura que o Alan faz sobre o Nicolas, ela é muito verdadeira. O Nicolas, para o plano dele funcionar, ele vai precisar ficar mamando o Bolsonaro com alguma distância, né? Ao longo do tempo. Ele nunca vai comprar uma briga frontal. Então os Bolsonaro vão poder botar água no chope do Nicolas, buscando esse confronto, buscando esse enfrentamento e enquadrando ele. Por exemplo, foi armada uma manifestação, isso eu expliquei pra vocês. A manifestação do dia 16/3, ela foi armada não com o objetivo de derrubar o Lula, porque ninguém ali tá empreendendo um esforço sequer pra derrubar o Lula. Repara um negócio, por que você chama uma manifestação de fora Lula e você não orquestra uma campanha em redes sociais forte e você não abre uma conversa com lideranças partidárias pra começar a montar, sei lá, uma frente contra o Lula? Repararam nisso? Se você quer fazer um fora Lula, se você quer fazer um impeachment do presidente, e assim, gosta ou não da gente, a gente tocou,
você precisaria estar unindo forças políticas para isso. E essa manifestação não era sobre isso. Porque ele só, é fora Lula, tá, o povo. Sempre essas coisas, gente, o povo vai vir. Tá, mas as lideranças, vocês recebem salário para serem lideranças, vocês tinham que estar movendo, né? Então, aí eu pergunto, o que vocês moveram? Moveram nada. Então, naturalmente, aquilo era uma manifestação para, até naquele contexto do Pix e tal, você, né, Nicolas no caso, ganha relevância, afirmar a liderança no processo. Eles querem mostrar que eles têm uma liderança no processo oposicionista. E o Bolsonaro, eu já ganhei o que você tá fazendo, é o seguinte, quem manda aqui sou eu. E você vai ter que fazer do meu jeito. Ficaram lá, tal, com um joguinho de cena. No final, teve que soltar vídeo junto com o Bolsonaro. E a manifestação hoje é anistia e liberdade de expressão, né? Basicamente é uma manifestação pró-corrupção. E eu vou colocar, por favor, façam um corte. A manifestação que está convocada para o dia 16/3 é uma manifestação pró-corrupção. É uma manifestação que apoia e busca dar endosso para um projeto de lei que elimina a ficha limpa, que o Bolsonaro está chamando de anistia para confundir as pessoas sobre a turma que está presa lá do dia 8 de janeiro. Então é uma lei pró-corrupção para que as pessoas que foram pegas na lei da ficha limpa possam concorrer. Não à toa, esse projeto de lei já conta com o apoio de lideranças do União Brasil e do PSD e é encabeçada pelo próprio Bolsonaro. Então, se a externalidade para o Bolsonaro é facilitar a vida de ladrão, tá tudo bem, desde que ele possa concorrer. Até porque ele nem vê muita diferença entre ele e um ladrão, isso no foro íntimo, né? Para os outros ele não vai falar. Então, sim, foi marcada uma manifestação pró-corrupção para o dia 16 de março. Então, se quiser ir às ruas defender o aumento da corrupção no Brasil, dia 16 você tem uma manifestação, e essa manifestação vai rolar. E o Bolsonaro tomou ela de uma turma alternativa, de um bolso alternativismo, pra fazer as coisas ao bel prazer dele e botar a turma do Nicolas e companhia no lugar. E ele vem botando esses caras no lugar. Tá? Não sei até quando, mas por enquanto vão. O PH vários assuntos falou, não coloque no mesmo grupo a manifestação de Copacabana e as outras cidades. Eu vou botar no mesmo grupo, são bolsonaristas. Né? Se você tá caindo nesse papo de tipo, não, tem umas pessoas que são... Não, gente, é a turma bolsonarista alternativa. Você tem a turma do Jair Bolsonaro e a turma dos malandros que querem tomar dentro do bolsonarismo o espaço do Bolsonaro. É isso só. Não tem impeachment. Não, mas vai ter manifestação. Aqui, vamos ser honestos, vai. Eu já fui muito bacana quando eu falei a primeira vez dessa manifestação. Pelo amor de Deus, você vai cair nesse papo. Dia desses estava o Tomé Abduch. Não vai mais ter manifestação em São Paulo. Aí a Carla Zambelli. Não, vai ter sim, então beleza. Vai lá na Paulista com a Carla Zambelli. Vai ser. Parece ser um caminho muito interessante, né? Estão todos lá tocando muito para andar com o impeachment. Então não entra nesse papo, né? Se o cara tá aqui falando isso, você é meio burrão. Curtiu esse corte? Para mais análises como essa, se inscreva no Ordem em Corte e ative o sininho.